agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. Chegamos! Mais um dia para a glória de Deus. Mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher, e que acolhe a toda a família. Afinal de contas, somos uma grande família em Cristo Jesus. Eu sou a Michelle Oliveira, cheguei para te fazer companhia e espero que você esteja aí do outro lado também para compartilhar com a gente, para participar aqui com a gente da nossa programação. Lembrando que o programa Interação Feminina reprisa às 17 horas. Portanto, se você estiver ocupada agora pela manhã, aí nos seus afazeres domésticos, ou até mesmo no seu trabalho, fora de casa, aí na labuta, né? Porque mulher é isso. Mulher é força, mulher é garra, é determinação. A mulher não para. A mulher só para quando vai dormir e olhe lá, né? E olhe lá. A gente vai reprisar o programa às 17 horas, então você também pode ouvir mais tarde, com calma, com atenção, tudo que foi falado aqui hoje, a meditação na palavra, o louvor, o nosso bate-papo. Eu quero lembrar vocês que a Rádio Interativa também disponibiliza todos os programas Interação Feminina no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Baixe o nosso app lá, gente. Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece de ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar com a sua rede de interação. Deixa um comentário lá pra gente que a gente responde sim, senhor. Lá no nosso canal do YouTube você encontra muitos outros programas que edificarão a sua vida, como o programa Voz da Boa Semente, Conhecimento que Transforma, Altos Louvores, ou seja, programação inteirinha, completinha para a sua vida, para a sua família. Convido você também a interagir mandando um alô, deixando uma pergunta sobre o tema da programação de hoje, deixando um recadinho para que a gente possa transmitir aqui ao vivo no nosso WhatsApp 22 99739 2852. 22 99739 2852. Esse é o nosso WhatsApp. Tem Instagram? Nós temos Instagram, segue a gente lá também, @rádio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio. Lá você encontra recortes da programação, informações e até mesmo algumas homenagens para datas especiais. É isso, né? Você é especial para Jesus e você é amado. Portanto, vocês não têm desculpa para ficar de fora da nossa programação. Vem com a gente e seja edificada para a glória de Deus. A partir de agora, nós vamos nos concentrar e refletir na palavra de Deus. Você já conseguiu fazer sua leitura hoje? Já conseguiu tirar aquele tempinho de meditação na palavra de Deus? Não? Senta aí um pouquinho, então, vamos meditar juntos. Ou, se você não pode, continua com seus afazeres, mas em espírito de oração, em espírito de ligação com Deus. O devocional de hoje é Esperança em meio ao impossível. E o tema é Quando tudo parece perdido, Deus abre uma nova perspectiva. O texto bíblico está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O versículo de Jeremias foi escrito em um momento de dor e incerteza.
O povo de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia, vivendo longe de sua terra, sem templo, sem liberdade e com o coração cheio de angústia. Muitos se sentiam abandonados por Deus, sem enxergar o propósito naquela situação. Foi nesse cenário de exílio que o Senhor, através do profeta Jeremias, enviou uma carta ao povo declarando aquele tempo de aflição não seria o fim. Ele tinha planos de esperança, de restauração e de futuro. Essa mensagem se tornou um lembrete eterno. Mesmo quando enfrentamos perdas, erros ou dores profundas, Deus continua soberano e trabalhando em nosso favor para nos dar uma nova perspectiva de vitória. Sabe, às vezes a vida nos surpreende com dores, com erros e situações que parecem irreversíveis. São nesses momentos que o coração humano tende a se afundar no desespero. Mas o nosso Deus é especialista em transformar cenários de derrota em testemunhos de vitória. O mal pode até tentar roubar a alegria da nossa fé, mas a esperança em Cristo reacende como luz em meio às trevas, mostrando que nenhum fracasso é definitivo quando estamos nele, em Cristo Jesus. O que para nós é o fim, para Deus é apenas o começo. Ontem, durante a pregação, o pastor falou uma coisa e eu guardei no meu coração. Às vezes, a aflição que a gente passa é justamente para revelar o caráter que nós temos. Muitas vezes nos dizemos corajosos, muitas vezes nos dizemos felizes de fato, muitas vezes nos sentimos seguros, mas quando a aflição aparece, será mesmo que nós somos tão corajosos assim como pensamos ser? Será mesmo que somos tão independentes a ponto de conseguir resolver sempre tudo sozinhos? Pois é, cada circunstância em nossa vida tem um motivo, tem um propósito em Deus. Portanto, lembre-se, o erro não define o seu destino. Ele pode ser usado como aprendizado e ponto de virada. Ao invés de se prender ao que deu errado, pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar e revelar através dessa situação. Alimente sua fé diariamente com a palavra, mesmo que os seus olhos só vejam o deserto. A esperança florescerá primeiro no nosso coração. Toda vez que você estiver atravessando uma situação difícil, não se prenda a ela, não se prenda à sua dor. A dor é permitido sim ser sentida. Entretanto, não podemos fazer da nossa dor correntes de aprisionamento. Precisamos compreender que inclusive a dor gera aprendizado. Inclusive a frustração gera aprendizado. E tudo em Deus tem um motivo. Tudo em Deus tem um propósito. Que a gente possa focar que existe um Deus que está trabalhando na nossa vida e que não perdeu o controle dela. Existe um Deus que enxerga todo o nosso sofrimento, que acompanha toda a nossa trajetória e que tem planos de não nos fazer mal, pelo contrário, de nos abençoar. Que sejamos atentos, que tenhamos olhos de águia, que sejamos mais sensíveis àquilo que Deus tem falado conosco. Que os nossos ouvidos estejam atentos à sua palavra e que tenhamos discernimento para saber quando agir e quando esperar. Que o nosso primeiro impulso diante das adversidades seja dobrar os joelhos e pedir o direcionamento a Deus. Que as nossas atitudes sejam marcadas pela nossa fé e não pelo nosso comportamento imediatista. Que saibamos esperar em Deus e confiar
de que Ele tem o controle de toda a situação. Que a nossa oração seja: Senhor, mesmo quando tudo ao meu redor parecer ruir, ajude-me a enxergar com os teus olhos. Dá-me a esperança para acreditar que o mal não tem a última palavra e que o teu poder transforma erros em vitórias. Quero descansar nos teus planos e seguir confiante de que em ti existe sempre um novo começo. Confie no Senhor, espere nele e você verá que o deserto não é lugar de morada, mas é lugar de passagem para aprendizado, fortalecimento e muitas vezes, inclusive, regeneração. Portanto, permita-se ser trabalhado pelas mãos daquele que é o oleiro das nossas vidas. Ficamos agora com o louvor. Que Deus abençoe.
está ouvindo o programa Interação Feminina. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão.
temerá o Rei. Voltamos agora com o nosso momento da interação, nossa conversa, o nosso tão esperado bate-papo. Participa com a gente, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 22 997 39 2852. Deixa um recadinho no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Lá no nosso Instagram também, @rádio.interativa. E você vai poder participar com a gente desse momento de interação, tirando suas dúvidas, fazendo seu comentário, deixando um abraço aqui para a gente replicar para a pessoa especial. E é sobre isso. Vamos então? Hoje conversaremos com a Márcia Valéria, que é pedagoga e está como supervisora da formação continuada do município de Arraial do Cabo. A Márcia Valéria tem pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, alfabetização e letramento. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser alfabetização. Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. E nada melhor que para comemorar esse dia que uma conversa sobre o tema alfabetização. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para introduzir ao tema, eu queria que você falasse um pouquinho, Márcia, sobre a sua trajetória dentro da área da educação. Então, a minha formação foi na escola Formação de Professores, né, que é a antiga Escola Pio XII, infelizmente não existe mais, é onde hoje existe a Escola SOSEC. Me formei em 88 e a paixão pela alfabetização sempre foi assim notória, porque mesmo antes de me formar, eu já dava aula de reforço em casa e alfabetizava crianças em casa. Então, essa é uma paixão bem antiga. E como é que foi a sua trajetória após a formação acadêmica? Você chegou a ser inserida dentro da sala de aula ou já foi para supervisão, para orientação? Para qual área a princípio? Não. Sempre sala de aula. No caso, eu entrei no município de Arraial do Cabo em 97. Foi onde eu comecei na educação infantil. E, assim, me apaixonei também primeiro. Fiquei um pouco assustada, porque a educação infantil realmente não é para qualquer um. É bem complexo, é bem difícil mesmo. Mas a partir do momento que você entra no ambiente, você começa a gostar e a perceber da importância, né, que tem as vivências, as experiências e aquelas crianças que chegam e você fala assim, o que é que eu vou fazer agora, né? Porque elas ainda não têm habilidades desenvolvidas de sentar, de ouvir, de lidar com o outro, de desenvolver atividades. Então, tudo isso é um processo. E a gente vai fazendo aos pouquinhos e a gente vai aprendendo junto. Eu fiquei mais ou menos uns 8 anos na educação infantil. E gostei muito, aprendi muito, depois passei para sair da creche 4, que eu fiquei um tempo, e fui para o pré-2. Então, ali no pré-2 era onde a consciência fonológica começa a tomar forma, né? Então, quando você é alfabetizadora mesmo assim de alma, o pré-2 é o lugar que você descobre que é onde tudo começa, pré-1, pré-2, mas o pré-2 ali, a consciência fonológica fala muito alto, que é onde você começa a brincar com o som, com as crianças em relação à primeira letra, última letra. Eles começam a perceber palavras, mesmo sem saber escrever, eles já começam a perceber que as palavras são feitas de pedacinhos, então eles já começam a contar, a evidenciar palavras pequenas, palavras grandes. E dali, do pré-2 para a sala de alfabetização, aí foi um pulo, né? Porque as crianças no pré-2, se você começa a dar o que elas pedem, elas se desenvolvem muito. Sim. E assim, não é uma obrigatoriedade a criança do pré-2 sair lendo e escrevendo. É um processo natural, né? Ou não, nem toda criança vai desenvolver essas habilidades. Mas é importante a gente saber que a consciência fonológica trabalhada de forma correta, ela torna a alfabetização muito mais fácil para a criança, para o professor e para a família. E a consciência fonológica é algo que não se desenvolve só na escola.
é dentro do contexto familiar também. Como? Através de brincadeiras, através de jogos, através de histórias que a criança ouve, músicas, rimas, parlendas. Então, tudo aquilo que muitas vezes os pais acham que é uma brincadeira, né? Sim. Quando conta uma história, quando brinca de som com a criança, de jogos que tenham som, sílaba, eles acham que é uma brincadeira, mas na verdade não é. É uma preparação para a alfabetização. Então, quando a gente chega numa turma de primeiro ano, a gente logo percebe a criança que teve a sua consciência fonológica de uma forma natural, porque ela é ensinada, a consciência fonológica ela é ensinada, né? Então, existe aquela mediação, tanto do professor como da família. Mas a gente percebe a diferença daquela criança que olha o alfabeto e consegue identificar os sons, né? Na música, nas atividades que a professora dá, e aquela criança que parece que não teve acesso, que não teve vivências. Então, quando a gente fala ali da leitura na educação infantil, principalmente na pré-escola, pré-1 e pré-2, a gente não quer dizer ensinar a ler e a escrever. É o contato em si com o sistema de escrita alfabética, que é realmente isso, é o processo de primeira letra, última letra, o som, palavras parecidas, palavras dentro de palavras. Então, é um contexto, assim, naturalmente feito na educação infantil e que a gente só vai ver a diferença quando a criança chega no primeiro ano. Aí o professor realmente percebe quando essa consciência fonológica foi trabalhada, né? Ou quando essa consciência fonológica foi negligenciada, né? Porque a gente fala que a criança ali, a consciência fonológica, ela está na vivência. Porque a criança, tudo que a criança ouve, Sim. né? Ela está na vivência. Mas aí tem aquele contexto também. Essa criança, ela brinca, ela ouve, ela canta, ela escuta, ela participa de história. O contexto familiar dela é de leitor, né? Tem o tempo da leitura, tem o processo. Então, tudo isso é muito importante. E falar em alfabetização já grita junto da palavra desafio. Total. E a gente percebe isso dentro do ambiente escolar, para o próprio alfabetizador, como também da parte estrutural familiar. Porque quando se fala em alfabetização, os pais ficam numa apreensão, os responsáveis ficam numa apreensão, numa aflição, numa preocupação de como a criança lidará com a alfabetização em si, como um processo da aprendizagem, da leitura, da escrita, se a criança alcançará o objetivo, né, durante o ano letivo. E quando a gente fala de desafios da alfabetização no Brasil hoje, como é que você avalia o cenário atual da alfabetização? Então, vou lá para o parte, voltar lá a sua fala lá no início. A preocupação dos pais, ela deve ser validada pelos profissionais, pelo professor, porque é natural, porque somos pais, somos mães, somos pais também, né? Então deve ser validada, porque é uma preocupação natural. E ali, naquele momento de preocupação, é legal nós, como professores, acolher isso, sabe? E tentar tranquilizar os pais, mas mostrar para eles também que a alfabetização é parceria. Não é só a escola em si, não é só o professor. A família tem uma grande parcela no processo de alfabetização. E como que a família tem grande parcela nisso? Participando. Mas não é participando cobrando, comparando. A gente passa muito por isso, né? Mas a turma da tia fulana está mais adiantada. Não, não é isso. Hoje a gente trabalha com um fator que deve ser levado muito em consideração, que é a heterogeneidade nas salas de aula. As crianças em níveis diferentes. Então, o professor tem um grande desafio pela frente. O que faz a diferença nesse grande desafio? É justamente a participação dos pais, é a parceria dos pais. Quando a criança chega, né, em casa, como foi, o que aconteceu, a leitura dentro de casa, ensinar a criança a rotina de olhar a atividade de casa, a rotina de participar da leitura, ser um responsável que também dá exemplo de leitura, que lê, que participa, que ouve. E eu acho que hoje na alfabetização o mais importante é você ouvir. Hoje em dia a gente está passando assim, por momentos de muitas cobranças. Como professor, é um planejamento, é projeto, são ações. Então, assim, nós precisamos ter muita certeza da nossa prática pedagógica, precisamos ser organizados e o nosso planejamento precisa estar de acordo com o que eu tenho em sala, que aluno eu tenho. O que ele precisa? Então, é o que eu vou fazer.
Então, essa responsabilidade, e a gente precisa passar essa confiança e essa propriedade de que eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que seu filho precisa. A gente precisa passar isso para os pais, né? Então, assim, não é você dar obediência do que você faz, não. É você informar o que o seu filho sabe, o que o seu filho não sabe e o que ele, como família, precisa fazer para ajudar esse processo. Agora, na outra pergunta sua, você está perguntando sobre o que é feito hoje, foi isso, em relação à alfabetização, né? A diversidade. Então, a dificuldade. Hoje nós temos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, tá? Que é um compromisso. O que ele tem diferente? Ele vem, o alinhamento da União, dos estados e dos municípios. E isso é muito importante. Todo mundo falar a mesma linguagem. Isso já é um indício de que é um projeto, é um compromisso nacional que pode ter sucesso. Então, a gente está caminhando para isso, quando todo mundo falar a mesma linguagem. Então, dentro desse compromisso nacional Criança Alfabetizada, tem a formação. E hoje eu acho que a formação docente é o mais importante no processo, hoje, porque o nosso professor precisa estar bem informado, precisa estar bem estruturado. E aí, o compromisso nacional vem não só com a formação dos docentes, vem com a formação também do supervisor, do diretor, dos técnicos da Secretaria de Educação. Então, o que é importante? Todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo dentro do mesmo objetivo. E qual é o grande objetivo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada? É exatamente fazer com que 100% das crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano. Aí nós, como professores de campo, falamos assim, impossível. E quando a gente fala impossível, não é por causa da capacidade do professor, da capacidade do município, não é nada disso. É porque nós vivemos num país muito grande, em extensão territorial, ele é imenso. Então, aí a gente já começa a falar o quê? De desigualdade. Sim. Né? Dificilmente vai ver a equidade, dificilmente todas as crianças vão ter o que elas precisam para se desenvolver, porque o nosso território é muito grande. E quando as pessoas vêm comparar a educação do Brasil como países, por exemplo, como a Finlândia, sim, coloca a Finlândia dentro do Brasil, some. Ela não tem nem 5% do tamanho do Brasil. O Brasil tem 37 vezes mais habitantes do que a Finlândia. E a Finlândia é um país pequeno, é um país com escolas pequenas, não tem escolas estruturalmente grandes e com salas, assim, com turmas muito pequenas. E os profissionais que atuam dentro de sala são altamente capacitados. É uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, assim, o professor do Brasil está se virando dentro de sala de aula. O professor do Brasil, ele está na linha de frente de uma guerra, porque é uma guerra, porque a gente lida com diversidade e dentro da diversidade vem as adversidades. Lidamos com uma desestrutura, muitas vezes familiar, diferença socioeconômica, né, acessibilidade. Então, assim, tem toda uma diferença. Então, hoje, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele veio nessa proposta. E quando a gente fala 100%, é um objetivo pedagógico, quer dizer que toda criança deve estar alfabetizada, que toda criança tem o direito de ser alfabetizada, é um direito humano. Então, quando o Compromisso Nacional ali colocou esse limite, esse objetivo, não é porque ela acha que vai ser possível agora 100%, mas é um projeto de que as crianças estejam alfabetizadas. Uma jornada. É uma jornada, e sabe, mas na minha opinião, eu acho que assim, nós estamos caminhando a passos curtos, lentos, mas estamos caminhando. E eu acho que, sim, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, eu acho que a gente tem uma grande chance de alcançar um objetivo, assim, não é nem um objetivo, eu acho que dados muito bons até 2030, que é mais ou menos onde foi colocado ali a meta. E quais seriam os principais obstáculos que as crianças enfrentam para aprender a ler e a escrever? Então, eu falo assim, como professora de sala de aula, ali, quando eu estive dentro de sala de aula, é um fator muito importante, a falta de compromisso da família em relação à frequência.
né? Criança, ali nos primeiros anos, ali primeiro e segundo ano, a relevância da frequência, sabe? A importância dela estar na escola, a importância do dever que vai para casa, que é a sistematização do que ela aprendeu. Então, às vezes, a professora fala, você hoje fez o quê? Mãe, não fiz nada, mas tem dever de casa. O não fiz nada foi um jogo que a professora deu, Sim. um jogo que para a criança é uma brincadeira, mas a professora, dentro do seu planejamento, seu objetivo, ela sabe onde é que ela chegar, ela sabe a intenção daquele jogo, ela sabe o que ela quis desenvolver ali. Então, quando ela manda aquela atividade para casa, é uma sistematização, porque se ela só sistematizar, ela não tem tempo de ensinar os passos para chegar no aprendizado. Sim. E a criança do primeiro e segundo ano, ela precisa muito dessa ludicidade, ela precisa muito dessa vivência com o outro, desse pensamento crítico, o jogo ensina muito, né? Regras, limites, ensina a lidar com frustrações, do ganhar, do perder. E tudo isso faz parte da alfabetização, né? Tudo isso é competência. A criança ter o pensamento crítico, a criança aprender a jogar. E dentro da função da alfabetização, o professor não está ali só para ensinar a ler e a escrever, pegando alfabeto, pegando o livro, pegando o quadro. Há todo um processo, porque nem toda criança aprende igual. Sim. E a intenção desse objetivo do compromisso nacional criança alfabetizada é exatamente isso. Ninguém fica para trás. Então, a formação está trazendo isso, está trazendo a importância dos jogos. Então, a formação que a gente está dando no município hoje de Arraial do Cabo, eu sou uma das formadoras do ciclo alfabetizador, a importância de trabalhar com jogos, a importância de trabalhar em grupo, a importância de trabalhar em dupla, a importância da mediação do professor, a importância do desenvolvimento do pensamento crítico. Então, tudo isso faz parte. Então, a família, muito importante, essa frequência da família, um ambiente alfabetizador. E quando a gente fala de ambiente alfabetizador, a gente não está falando de uma casa que tem uma biblioteca enorme, a gente não está falando de uma criança que tem acesso a museu, nada disso, porque a gente sabe que não é a nossa realidade. A gente está falando da responsabilidade da família de construir esse ambiente. Pode ser uma mesinha num cantinho, colocando lápis de cor, giz de cera, papel, numa latinha de leite, coloca ali no cantinho, para quando ela chegar em casa, ela saber que aquele cantinho é dela. Não é do irmão caçula. A mãe não deve achar graça quando o irmão caçula, que ainda não tem habilidades, né, ainda não tem conhecimento, ainda não tem maturidade, vai lá e rasga, risca, suja. Aquele é o cantinho dele, deve ser respeitado. Então, ali ele vai fazer o dever de casa. Sabe? A falta de rotina. As crianças precisam ter rotina. Isso, né? É alarmante, o né? tempo, por exemplo. Mas eu não tenho tempo. Ok, você não tem tempo. Mãe, então tá. Quanto tempo você usa rolando o vídeo no TikTok para cima do dedinho? Quando você vai ver, já se passaram 30, 40, 1 hora. Eu costumo brincar na reunião de pais. O arroz queimou. Né? Então, assim, tira. A gente não está pedindo 1 hora, não. 15 minutos. 15 minutos de qualidade. O que faz o diferente para uma criança não é o tempo que você passa com ela, é a qualidade do tempo. Que seja 10 minutos, 15 minutos, mas que você esteja voltada para ela naquele momento, para contar uma história, para ouvir o que ela tem a dizer, para ouvir ela recontar a história que você contou. Tudo isso faz parte do processo de alfabetização. Então, são coisas simples, né? Então, a frequência, a parceria da família é muito importante, a estrutura da escola também, quem lida com a criança também, né? Quando você está dentro de uma escola, você tem que ser responsável com o seu vocabulário, com os seus gestos, com a forma de tratar. São crianças que estão chegando da educação infantil, né? Então, assim, mas é muito mal educado. Então, os profissionais somos nós. Nós somos formados, nós fomos preparados para estar ali naquele ambiente. Então, se a criança grita, eu não vou gritar. Se a criança xinga, eu não vou xingar. Se a criança bate, eu não vou bater. Então, assim, nós estamos ali para mediar conflitos e para ensinar a criança a respeitar aquele ambiente. Isso faz parte da família. Faz parte também do ambiente escolar. Sim. Né? Então, assim, você não ensina o seu filho a não gritar gritando. Não é verdade? Sim. Você não ensina o seu filho a não bater batendo. Então, tudo é uma conversa. Mas é mimimi. Não é mimimi. Isso é você tem. Quando você ensina para o seu filho de uma forma coerente, de uma forma calma, tranquila e amorosa, isso está dizendo que você tem o quê? Você tem controle emocional. Quando você grita, quando você bate no seu filho, isso quer dizer o quê? Que você não tem controle emocional. É fácil? Não, é difícil. Eu sou mãe. É muito difícil. Mas é necessário. Né? Então, eu acho que assim, as dificuldades que nós enfrentamos, tudo isso assim, vem vários fatores. Vai dificultando o aprendizado exatamente. Da criança, né? E, além de toda essa dificuldade que a gente já citou aqui, nós temos também uma
uma que veio de repente, que foi a pandemia. A pandemia, ela gerou várias circunstâncias no ambiente estrutural do planeta Terra. E quando a gente volta o olhar para a educação, a gente vê as marcas da pandemia na alfabetização também. Quais seriam essas marcas que você considera mais grave que a pandemia deixou na alfabetização? Olha, resumindo, assim, eu sei que hoje, né, as pessoas, mas a pandemia já foi. Não, gente, ela já foi, mas ela deixou feridas emocionais, né? E assim, no campo da educação, ela deixou um vácuo enorme, principalmente para as crianças que não fizeram a educação infantil no presencial. E hoje estão no 5º, 6º, 7º ano. Então, assim, porque se a gente falar assim, a gente está em 2025, a pandemia acho que teve seu auge em 2020. Né? Em 2020. Então, você pega hoje uma criança que está no 5º ano, ela não teve educação infantil. Então, por isso que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem a recomposição também. A recomposição é auxiliar essas crianças que estão no 4º, no 5º, no 6º ano, no processo de habilidade de leitura, de escrita e da matemática também. Porque, assim, existe ali, ficou um rombo enorme no processo de desenvolvimento de habilidades. Então, é daí que a gente fala da importância da educação infantil. Né? Então, existem habilidades que são desenvolvidas na educação infantil para preparar essa criança para o 1º, para o 2º, para o 3º. E que, na maioria das vezes, não é validado, não dão a devida importância, porque acham que a criança na educação infantil é só para brincar. Só massinha, só brincar. E nós que somos professores de educação infantil, que já estivemos lá dentro, nós sabemos que é um trabalho árduo, é um trabalho responsável e é um trabalho muito difícil. Né? Então, assim, é um trabalho muito relevante. Eu costumo ler sempre uma frase que fala assim: a educação infantil é mais importante do que a faculdade, mas a sociedade não está preparada para essa conversa. É verdade. Então, isso, quando a gente fala isso, não é que nós estamos diminuindo a importância, não tem nada a ver. O que nós estamos dizendo é exatamente da importância que a educação infantil tem para que a gente chegue emocionalmente bem lá, né? E com uma estrutura em relação a habilidades devidamente desenvolvidas lá na faculdade. Né? Então, a gente não está falando, não está desmerecendo a faculdade. E quando a gente fala ainda de Covid, de toda essa pandemia... desculpa, você perguntou a intervenção. E a gente pode... A gente estava até conversando no off sobre o que a pandemia causou e tudo mais. A gente precisa trazer à memória que muitas crianças não tiveram a socialização também, que é de suma importância para a alfabetização. Muito. A convivência, as vivências, né? Então, assim, a Covid tirou isso das crianças. A convivência, a interação ali, os conflitos fazem parte do caráter, do desenvolvimento de uma criança. Ela precisa viver com frustrações. Isso. Hoje em dia, a gente fala muito, não tem que privar de nada. A criança precisa vivenciar, claro, de uma forma responsável, de uma forma mediada. É por isso a importância dos jogos, do perder, da frustração. Meu amor, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, daqui a pouco você vai ganhar também. Então, assim, isso é natural. Então, quando a gente fala da Covid, eu acho que o maior prejuízo causado para as nossas crianças foi a falta dessa convivência, da interação e, infelizmente, o acesso a telas. Eu acho que a Covid, ela deixou assim muito evidente que as crianças ficaram em casa refém de quê? De telas. Seja no computador, seja no tablet, na televisão, porque não tinha outra coisa. E eu acho assim que nem toda família tinha estrutura emocional para jogar. Porque ali estávamos todos voltados o quê? Pelo medo da morte. Sim. De perder um filho, de perder uma mãe, de perder um marido, de perder o tio. Estávamos todo mundo ali reféns do medo. Então, a gente ficou preso dentro de casa e, assim, não foi férias. Não foi férias. Né? Então, a gente passou por um processo emocional ali terrível. E muitos pais, muitas famílias, assim, não tiveram condições de ajudar o próprio filho em casa em relação. Tivemos o ensino híbrido, né? Que é a distância, e ali foi comprovado o conhecimento precisa da vivência. O
conhecimento precisa da interação, precisa do ambiente. Piaget já falava sobre isso, Vygotsky já falava sobre isso, né? Então, assim, para a criança desenvolver a sua consciência fonológica, para a criança desenvolver o seu emocional, para a criança desenvolver o seu aprendizado, ele precisa estar no ambiente, precisa estar com o outro, precisa ser mediado por alguém que vai mediar suas dificuldades, seus interesses, suas ansiedades, seus erros, seus acertos, que é o professor, né? Então, à distância foi difícil. Nós, professores, não estávamos preparados para dar aula à distância, porque nós mal sabíamos mexer na internet. Verdade. E falando também de estrutura, dentro da realidade da Covid, nem toda casa, que a gente também falou em off, nem toda casa tinha um quintal. Que a criança pudesse brincar ali naquele espaço livremente, um espaço arborizado. Nem toda criança teve acesso a isso. Então, a gente percebe também que existe toda uma composição para que haja uma alfabetização de maneira harmoniosa, né? E se a gente olhar para essa estrutura, a gente precisa ver que as coisas precisam estar alinhadas. Como, por exemplo, com a desigualdade social, a gente percebe que gera também um impacto no aprendizado da criança. Mas quais seriam esses impactos mais visíveis dentro de uma sala de aula, se a gente fosse parar para falar um pouco sobre desigualdade social? Então, hoje, né, a gente trabalha com essa coisa de desigualdade social com muita seriedade. Por quê? É muito bom quando a gente tem uma escola, um município, né, hoje que a gente tem assim, uma alimentação de qualidade, né, onde a gente tem um ambiente estruturado. Porque, assim, a desigualdade social, principalmente aqui no Brasil, ela existe. Eu, como professora, eu já até enviei uma carta para o Ministério da Educação falando sobre as propagandas sobre educação. Porque aquelas propagandas ali que eles colocam, como, por exemplo, de uma casa arejada, num local estruturado, asfaltado, um café da manhã com pão, leite, manteiga, não é a nossa realidade. Então, eu como professora, eu escrevi uma carta falando sobre isso. Essa não é a realidade. As nossas crianças, principalmente escola pública, escola pública, óbvio, chegam na escola, muitas vezes com fome. Às vezes, uma criança está de cabeça baixada na sala, está de cabeça baixa na sala, e você olha para ela, não é preguiça. É porque, às vezes, ela não jantou, ela não tomou café e está esperando a hora do lanche da escola. Então, assim, a desigualdade, claro que ela vai atingir o aprendizado. A gente vê crianças, né, em outros estados, quando a gente fala o nosso país, ele é muito grande, crianças atravessando rios para ir para a escola, crianças andando 7, 8, 9 quilômetros para chegar na escola, crianças que vão a pé para a escola e levam o tênis na bolsinha para não chegar lá todo cheio de lama. Então, assim, a desigualdade, ela influencia diretamente no aprendizado da criança, né? E, às vezes, a falta de estrutura familiar, né? A criança que dorme ouvindo brigas, ou então que acorda apanhando, ou a criança que chega em casa, chega na escola, que não está com a sua higiene em dia. Isso é muito triste para uma criança, porque ela sabe que não está. Ela se sente mal por isso. Por quê? Porque os colegas nessa idade, eles não têm filtro. Tia, fulano está assim. Tia, fulano... Então, isso para a criança é muito triste, né? Isso causa traumas, né? E isso impede o aprendizado, com certeza. E você mencionou que escreveu uma carta. Os índices, se a gente olhar hoje para os índices atuais da alfabetização, eles refletem, de fato, a realidade das salas de aula? Olha, eu acho que, assim, o índice que a gente está vendo aí, né, tem a criança alfabetizada, tem o IDEB, né? Hoje nós temos o CAED, que é uma plataforma que ajuda muito nessa avaliação. Até o município aqui nosso, a gente ficou muito feliz, porque, assim, tem a avaliação do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo. Então, assim, do primeiro ciclo foi muito mediano. Estou falando do primeiro ano, tá? Sim, sim. E ali o CAED, ele avalia ali matemática, habilidade. Na verdade, a gente fala até proficiência, quando a criança tem
através do aprendizado dela, ela desenvolve determinada atividade. Então, ela sabe desenvolver. Então, ela tem o conhecimento e do conhecimento ela tem a habilidade. Porque, às vezes, a gente sabe uma coisa, mas não tem habilidade para fazer. É verdade. Você sabe, É verdade. mas você não sabe. Então, a proficiência é isso. É quando a criança obtém o conhecimento e usa aquele conhecimento para desenvolver uma atividade. Então, ela alcançou a habilidade. Ok. Então, assim, o CAED hoje, aqui a avaliação do CAED, deu um resultado maravilhoso. A gente ficou muito feliz. Então, assim, eu acredito muito em dados, né? O INEP, ele tem, o nome, Anísio Teixeira foi um pesquisador, um professor, ele tinha essa preocupação com a extensão territorial do Brasil. Então, como fazer uma educação de qualidade se a gente não tem conhecimento do que está se passando no norte, no sul, né? No sudeste, no centro-oeste? Então, a avaliação através de dados, eu acho assim que ela sim valida o resultado. Se o município, o estado, ele responde aqueles dados com responsabilidade, da maneira como tem, a gente tem que validar os dados sim. E hoje, eu acho que em relação à alfabetização, a gente sim está conseguindo alguns resultados, né? Falando nacionalmente, a gente subiu aí 3,5. A gente subiu. Eu acho que assim, a gente subiu. Então, são passos lentos, mas são passos. A gente não está está andando, parado e não está retrocedendo. Não está retrocedendo. Então, acho que há hoje uma política muito ativa em relação à alfabetização. Há hoje um entendimento mundial sobre a importância disso, né? A consciência fonológica, que é tão eficaz e tão importante, tão essencial para a alfabetização hoje, é pesquisada no mundo inteiro, a consciência fonológica, né? A gente tem hoje pessoas de referência aqui no Brasil, sim, né? Que é o Arthur Gomes, tem a Magda, a saudosa Magda Soares, que paixão por ela, eu acho que ela trouxe uma nova visão para a gente, que é o alfabetizador, sobre o letramento, sobre o ensinar para quê e por quê, onde eu vou usar minha leitura e minha escrita, né? E tem um pesquisador canadense também, que é referência no mundo todo. O nome dele, assim, agora não consigo lembrar, mas acho que é Kislovich, alguma coisa assim, mas ele é referência no mundo, por quê? Da consciência fonológica. Ele coloca ali nos seus estudos científicos como a consciência fonológica é importante no processo de alfabetização. E ela começa ali logo no início, 2, 3 anos, a criança já começa a interpretar o som do rima, da música, ela já começa a reconhecer. E se isso é trabalhado na escola e em casa, o processo de alfabetização fica muito mais leve para a criança, para o professor, para a escola, né? Para a família, fica muito mais leve. E ainda assim, como é que a gente pode, na prática, ajudar essa criança que tem algum déficit? Quais seriam os exemplos dessa prática, Márcia Valéria? O que a escola pode fazer de forma prática para superar os atrasos deixados não só pela pandemia, mas por uma defasagem, intencional ou não, né? Então, a primeira regra é: toda criança aprende. Toda criança aprende. No mesmo ritmo? Não. Nós sabemos disso, né? Então, assim, por isso que a gente fala do planejamento responsável do professor. Por isso que a gente fala que o seu planejamento, ele não é engessado, né? O seu planejamento, ele precisa ser aberto, por quê? Porque você trabalha com a sua realidade, o que você tem. Então, o professor responsável, que tem a avaliação, os registros dos seus alunos, que faz a avaliação diagnóstica, que está sempre fazendo leitura, porque assim, eu sempre falo que a gente aprende a ler lendo, sim. Aprende a escrever escrevendo. Então, as atividades sistemáticas, elas são essenciais. Não é só jogos, não é só brincadeira, não. Eles são importantes? Muito. São essenciais? Muito. Mas a atividade sistemática, após essas aulas lúdicas, ela é essencial, ela precisa ser feita, né? Então, assim, quando uma criança tem alguma defasagem, como que eu vou fazer dentro do... Por isso que a gente falou lá atrás que a heterogeneidade é o grande problema da sala de aula para o professor. Então, como planejar se eu tenho 25 alunos e, vamos supor, 10 alunos não estão na mesma linha ali dos que estão conseguindo desenvolver? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu planejamento pensando na turma, naqueles alunos. Eu posso dar a mesma atividade? Posso, mas com nível de complexidade diferente. Sim. Eu posso dar jogos naquele dia? Posso, mas eu tenho que saber que Joãozinho ainda não identifica letras. Então, eu não vou dar o jogo silábico para ele, né? Eu vou dar o alfabeto móvel para estimular o Joãozinho nas letras. O Joãozinho ainda não tem capacidade de identificar o fonema isoladamente, porque o fonema é o menor, né,
da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque o fonema, cada letra tem um sonzinho. Sim. Né? Então, mas Joãozinho ainda não entendeu isso. Então, eu vou lá e vou trabalhar com ele com rimas, com um jogo que tenha rimas. Eu vou pegar a imagem de avião e de mão. Né? Eu vou pegar de girafa e de garrafa. Coisas que, para ele estimular essa consciência auditiva dele. Por isso que a gente fala, consciência fonológica lá atrás. O que aconteceu com a preparação da consciência fonológica do Joãozinho lá atrás? Seja na educação infantil ou em casa. Por que o Joãozinho ainda não consegue identificar os sons nas palavras? Por que ele ainda não consegue brincar com as palavras, letra inicial, letra final? Por quê? O que aconteceu com essa preparação? Porque a consciência fonológica, apesar dela ser uma coisa que a gente tem quase que biológica, né? Porque se a gente ouve, você começa a ter percepção. Sim. É quase biológica. Mas ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser mediada. Por quê? Precisa ver o estímulo. Porque você ouvir por ouvir, como que você vai interpretar o que é uma rima? Como que você vai interpretar o que é uma letra inicial? O que é uma letra final? Como que você vai interpretar isso? Através da mediação. Porque a consciência fonológica, se a criança não tem nenhuma deficiência auditiva, ela ouve. Mas ela ouve, ela entende, ela percebe, cabe a quem? A família, professor, fazer isso. Então, se o Joãozinho não teve essa experiência, então eu vou começar a pegar o que ele já tem, porque ele ouve perfeitamente. Então, eu vou começar a trabalhar a percepção dele. Então, eu vou começar com imagens, que é muito mais fácil, já que ele não conhece letras. Aí, depois eu vou começar, então, Joãozinho, mas aí a mão, eles começam com a mesma letra, olha só, é a mesma letra? Não. O que é igual? O som. O som que você começa, o som que você termina. Né? Então, assim, existem várias estratégias. O professor precisa conhecer, o professor precisa ser pesquisador. Hoje em dia, nós temos a internet ao nosso favor. Sim. Hoje nós temos sites de inteligência artificial ao nosso favor. Sim. Então, hoje uma pesquisa que nós levávamos um dia inteiro para fazer um planejamento, hoje eu faço em 10 minutos. Sim. Então, hoje o professor tem uma qualidade de vida melhor. Porque se ele souber usar as ferramentas certas, ele vai ter uma qualidade de vida melhor e ele vai ter, dentro de sala de aula, um retorno melhor em relação ao aprendizado das crianças, independente de que nível ela esteja, independente de qual dificuldade ela tenha. Porque, assim, você coloca lá, eu preciso de um planejamento assim, com essa dificuldade, vai estar ali. O que muda? Aí fala, mas hoje... Não. Até para você... pesquisar na internet, você precisa conhecer o que você quer. Exatamente. Então, não é qualquer... Não, aqui está o meu planejamento dentro da minha realidade, dentro da dificuldade do meu aluno. É a diferença. Então, tem que ser uma pesquisa o quê? Responsável. Sim. Porque você vai pegar ali, você vai pegar só o que você precisa. Só o que é válido na sua sala. Então, essa é a diferença, né? Sim. E a gente falando de ferramenta, você citou a importância da escrita e isso me remeteu a algo que está muito gritante. Eu acompanho pela minha filha, né, no ensino médio. As crianças, os alunos, quase não escrevem. Eles quase não escrevem. E quando escrevem, eles se cansam numa facilidade, os dedos doem, não tem mais a habilidade da escrita por conta da influência das telas. Por que você acha que o governo federal precisou decretar uma lei para tirar os celulares da escola? Hoje, para você falar, manda um bilhete na sala, o seu amiguinho está lá na frente. Ele não entendeu. Você vai lá o quê? Mensagem. Né? Entrega para fulano para mim, por favor. Entrega. É desse jeito. Ele tem que escrever. Os adultos não escrevem mais. Os adultos não escrevem mais. Nossos professores não escrevem mais. Nossos professores estão com dificuldade na escrita. Por quê? E outra coisa que eu falo, não aceito mensagem de professor abreviada. Eu acho absurdo. Não aceito mensagem. Não aceito relatório de professor abreviado. Eu não. Com palavra abreviada. Eu não consigo nem imaginar, por favor. Porque se você é um multiplicador de conhecimento, de leitura, de escrita, um estimulador, você precisa dar exemplo. Sim. Você precisa dar exemplo. Então, assim, professores... mas é adaptação. Por favor, não se adapte a isso. Não, por favor. Não. Vamos, eu tenho um hábito muito legal, porque assim, vamos printar. Eu pego tudo
que eu peguei ali e escrevo. Eu tenho um caderno para escrever. E isso não é nem necessidade, é um hábito saudável. Isso me ajuda a escrever Sim, melhor, sim. me ajuda a ler melhor, né? Porque nós somos o quê? Nós somos falhos, somos seres humanos. Então, às Sim. vezes, a gente tem muita dificuldade. Vai lá. Sim. Então, e o fato de você escrever bastante e ler bastante faz com que você tenha cada vez menos dificuldade na escrita. Sim, é verdade. Né? Então, assim, isso é um exemplo que nós precisamos dar para os nossos alunos. E O outra poder da coisa, escrita. outra coisa também que é muito interessante é a interação das pessoas que você conversa. Se você passar um tempo conversando com pessoas que se expressam verbalmente de uma maneira mais formal, que não seja de toda aquela formalidade, mas quando você conversa com alguém com o hábito de fala mais formal e depois você passa um tempo com aquela pessoa que fala de maneira muito informal, muita gíria, você acaba, eu digo, corrompendo Você o seu acaba... vocabulário. Exatamente. E daí gera Exatamente. muita dúvida. Você acaba falando, você acaba cometendo mais erros. Olha a linguagem dos nossos jovens. Por quê? É. Né? Porque olha a linguagem dos nossos jovens. E o pior, muitas vezes a gente vê um professor falando da mesma forma. Sim. Então, assim, a linguagem, ela precisa ser respeitada dentro do ambiente escolar. Né? Até para que haja o desenvolvimento, né? Pelo menos dentro do ambiente escolar. Não é verdade? Sim. Ela precisa ser respeitada. Então, assim, a gente falar de uma forma formal, de uma forma culta, é legal. É legal para o aluno ouvir, é legal para o professor ouvir, é legal para a equipe. Claro que às vezes a gente tem aquela parte que a gente só fala besteira. Sim. Ok, tá tudo bem. O que a gente está falando aqui é de exemplo. Sim. Né? Criança, principalmente ali, né? As crianças, elas são muito esponjas, elas absorvem muito. Sim. E absorvem o que é bom e o que é ruim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a postura. Quantas vezes você já ouviu de mãe falar assim, tia Michela, a Aninha está te imitando na sala de aula? Inúmeras vezes. E aí, às vezes, você, meu Deus, ela está imitando o quê? O que eu... Não é verdade? Sim. Porque, principalmente a educação infantil, eles são esponja. Então, assim, cabe a gente... Eu sou, assim, muito expressiva na forma de falar. Às vezes, eu tenho até que me conter. As mãos, né? Eu sou muito expressiva. Meus alunos são assim. Eu sou muito falante. Meus alunos são assim. Porque o aluno é o reflexo do professor. Quando eu entro numa sala de primeiro ano como supervisora e eu vejo crianças em silêncio, alinhadas, com o bracinho, aí eu me assusto. Preocupação. Né? Sabe por quê? Porque eu fui professora há muitos anos de sala de aula. E eu sei que não é natural nessa idade você ficar quieto, porque eles falam muito. Curiosos eles conversam, demais. eles têm curiosidade. E o que eu fazia como professora? Eu estimulava a curiosidade. Um aluno de primeiro ano me ensinou, porque até então, meu Deus, até então eu não tinha notado, que o mapa da Itália tem a forma... É da Itália? Tem a forma de uma bota de pirata. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui lá. E vi. Fui lá que eu tinha, na verdade, um livro enorme, um atlas que eu levava, desse tamanho, que era da minha filha, até hoje ela me cobra, porque ficou na escola, desse tamanho. E ele ali manipulando, ele falou assim, tia, e eu olhei, eu falei assim, é verdade, eu nunca tinha me atinado para isso. E aí ele falou assim, tia, você sabia que em cada... Tá vendo esses territórios, primeiro ano? Cada lugar que tem uma cruzinha vermelha é porque houve uma guerra sangrenta? Nossa. Eu falei assim, eu não sabia. Então, assim, criança te ensina muito. Sim. Mas para você aprender, você tem que escutar. Sim. Você tem que escutar. Eu acho que hoje o diferencial de um professor é o poder da escuta. O quanto ele escuta os seus alunos. O quanto ele sabe, porque escutando, você vai saber de muita coisa. Vai saber da oralidade, da dificuldade. Você vai saber de muita coisa quando você escuta. Mas, infelizmente, ainda tem professores que atropelam o aluno com conteúdos. Por quê? Porque ele acha que ele tem que cumprir aquilo ali. Sim. Que está tudo no planejamento. E não precisa. Ele tem um currículo a cumprir? Ele tem, mas dentro da realidade dele. Ele inserir de uma forma o quê? De uma forma leve. Natural. Para que você encher um quadro? Antigamente, nós achávamos que a professora boa, eu também já estive nesse lugar, era aquela professora que enchia o quadro. Aí você enchia o quadro e aquele aluninho que ainda não tem habilidade de escrita ou que tem dificuldade, levava a aula inteira copiando o cabeçalho.
É verdade. O cabeçalho. E aí, você achava que aquela criança ali tinha muita dificuldade, que aquela criança não acompanhava a turma. Não, aquela criança é muito inteligente. Só que ela ainda não desenvolveu a habilidade da escrita. Mas ela é muito inteligente. A consciência fonológica dela é maravilhosa. Ela já está com consciência fonética, que é quando ela começa a identificar o som de cada letra. Então, assim, não é verdade? E a gente deixa, quando a gente deixa de ouvir o aluno deixa de aprender. E Sabe deixa por quê? de falar. Porque você deixa de fazer a sua mediação de acordo com o que ele não sabe. Sabe? E quando a gente fala assim, o aluno não sabe. Ele não sabe isso. Mas o que ele sabe? Então, eu vou começar pelo que ele sabe, para poder desenvolver a habilidade que eu preciso. Ele sabe isso? Então eu vou começar por ali. Para que ele se sinta seguro e consiga desenvolver outras habilidades. Vamos falar um pouquinho para a família, que o nosso tempo está corrido. Vamos deixar uma mensagem para os familiares, porque vou voltar na pandemia, que foi o momento onde os professores tiveram maior acesso aos responsáveis, uma vez que nós entrávamos na casa dos responsáveis através da tela e nós pudemos, em vários momentos, acompanhar o momento da família com a criança. Eu digo porque, enquanto a pandemia ocorria, eu dava aula para o Pré-2 online e foi um desafio surreal, um desafio que eu não me imaginaria, eu tenho certeza que nem as crianças, nem os seus familiares imaginariam passar. E, inclusive, o lanchinho era ali junto com eles, né? A gente tinha esse momento para, inclusive, tentar socializar de alguma maneira. E eu pude perceber que muitos pais têm a consciência deles de auxiliar dentro da casa, mas não sabem nem por onde começar. Muitos pais, eles têm essa noção, essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade, mas muitos não sabem como auxiliar os seus filhos. Então, o que você diria para esses pais que têm os filhos, né, nas fases iniciais da educação, que estão no primeiro ano, na alfabetização, o que você diria para eles agora como um auxílio, como eles poderiam auxiliar os seus filhos? Quando eu estava em sala de aula como professora, eu brincava muito com os pais e falava assim: façam uma rotina. Quando ele chegar na escola, sabe, não obrigue logo ele a fazer o dever de casa, não mande ele logo tomar banho. Pergunta como foi, o que você aprendeu hoje, sabe? Como que foi, e os seus amiguinhos, como que foi os seus amiguinhos com você? Começar a acolher aquela criança, mesmo que no portão a professora tenha falado assim: olha, hoje ele não quis nada, hoje ele não fez nada. Aí você chegar, não na frente da professora: tia, eu vou conversar com ele. Mas não falar com ele na frente da professora, nem na frente dos amigos, nem no portão. Tia, obrigada, tá? Eu vou conversar com ele em casa. E chegar em casa e falar: filho, o que aconteceu? Mas de uma maneira calma, tranquila, sabe? Acolha seu filho, porque você não sabe o que ele está passando. Gente, a escola, dependendo da escola, é um ambiente imenso, é assustador. É um monte de gente que você não conhece, um monte de criança que você não conhece. E fazer amizade é difícil, é muito difícil. E às vezes a criança se sente muito sozinha. Então, assim, acho que você acolher o seu filho e falar: filho, o que aconteceu? Por que você não fez? Você teve alguma dificuldade? Então, assim, acolha o seu filho. O seu filho precisa confiar em você. E aí sim, depois que você acolheu o seu filho, depois que ele te contou a rotina dele, o que está acontecendo? Mãe, eu não tenho amigo na escola. Mãe, eu não fiz porque o Pedrinho quebrou meu lápis. Mãe, eu não fiz porque eu estava sem lápis e fiquei com vergonha de pedir emprestado. Porque, gente, tudo isso acontece. Infelizmente, a professora ali com 25 alunos, sabe, infelizmente, ela não vai conseguir personalizar aquele atendimento. Dos 25, não. Então, ela vai naquele aluninho ali que teve uma dificuldade, ou que chamou, que teve um problema, que não está. Mas ela não vai conseguir com os 25. Porque nós somos a única profissão que temos que atender 20, 25, 30 clientes na mesma hora. Nenhuma outra profissão faz isso. E não é fácil. Nós somos julgados muitas vezes, mas não é fácil. Às vezes chega a ser até desumano. Sim. Né? Então, assim, por isso que eu falo da parceria da família. Tia, eu conversei com ele.
tá? Ele me falou, tia, aconteceu isso, isso e isso. Então, você pode verificar para mim? Tia, quando ele fica assim, você fala com ele desse jeito, porque às vezes você tem uma chave que a professora precisa, que vai abrir aquela portinha, que ele vai se abrir para dentro da sala de aula. E às vezes quem dá isso é a família. Você entendeu? Às vezes quem dá isso é a família. Então, eu acho que o acolhimento da família é muito importante nessa fase. Sabe? Não julgar. Não comparar com, por exemplo, o filho mais velho, ou o primo, ou a outra. Não faça a comparação. É a pior coisa que a gente pode fazer para uma criança nessa fase é comparar. Então, acolha, sabe? Valide o que ela está sentindo. Então, converse. Vamos criar uma rotina. Filho, vamos criar uma rotina? Então, ó, de tal hora a tal hora, vai ser a hora de você fazer o seu dever, ok? Todos os dias. A primeira vez ele vai reclamar, a segunda ele vai reclamar, mas quem tem que ter esse controle emocional é você. Sim. Né? Porque criança é criança, ela vai ser criança, ela vai dar um jeito de sair fora. Então, assim, eu acho que é a rotina. Criar a rotina em casa, sabe? E mesmo que você não tenha tempo, tirar 10 minutos do seu tempo de qualidade para sentar com ele e ouvir, contar uma história, fazer o dever de casa, é mais do que o suficiente para ajudar o seu filho nesse processo. É isso. Nós precisamos compreender que é um processo. É um processo. É um processo de desenvolvimento, é um processo de aprendizagem, é um processo social e que todos precisam fazer parte desse movimento que é a alfabetização na vida do ser humano. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, que a gente já vai se despedir. Então, Michela, eu queria falar uma coisa muito importante também, rapidinho, Sim. que é a formação continuada. Sim. Tá? A relevância e a essencialidade da formação continuada. Aqui em Arraial, a gente tem a diretora Rosana Vidal, né, que ela é diretora da formação continuada do município, e tem uma equipe, né, uma equipe nota 10, show de bola, e assim, a formação continuada aqui em Arraial do Cabo está acontecendo e, na minha opinião, é um fator assim essencial. Está lá no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ela é feita com muita excelência. Então, os professores aqui de Arraial do Cabo, eles estão fazendo, né, essa formação continuada. É um eixo, que está dentro do compromisso, é uma obrigatoriedade em relação ao compromisso, porque nós assinamos esse compromisso, né? Então, é isso. E a mensagem que eu dou para a família é um processo difícil, muito difícil, mas é um processo que passa. Passa e, assim, vocês não têm noção da emoção que a gente sente quando a gente pega uma criança que entrou, às vezes, no início do ano, mal sabia escrever o nome. Sim. E a gente, no final do ano, entrega ela escrevendo um textinho pequeno ou uma frase. Então, é um processo. Ela tem até o 2º ano, né? Mas o processo realmente relevante acontece no 1º ano, que é a consciência fonológica, a consciência fonética. Então, assim, o recado que a gente dá é: pais, aguentem firmes, porque é um processo que vai passar. E a diferença, que se esse processo vai ser pesado ou não, é o quanto você vai ser parceiro da escola e do seu filho, ajudando ele. Porque é só a gente lembrar, é difícil para a gente, professor, é difícil para a família, mas é muito mais difícil para eles. Sim. Né? Então, é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Deus abençoe.